Boa noite. Vamos ver quem vai chegando aí para a nossa 8ª live poético-musical. Elisa Lago convida. Raíra, querida, seja bem-vinda. Que bom que você está aí. Fico feliz. Essa é a nossa 8ª live poético-musical. Elisa Lago convida. Já já traremos o nosso convidado especial. Vamos mandar convite para os nossos amigos, para que se junte a nós nesta live poético-musical. Vamos já já começar. Sarinha, seja bem-vinda, que bom que você está aí. Olha aí, nosso convidado já está aí. Mais tarde a gente vai convidá-lo, né, para dividir a tela com a gente daqui a pouco. E vamos começar a nossa live. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Elisa Lago, nascida em Pedreiras, Maranhão, Brasil, e cidadã de São Luís, autora dos livros de poesia Rascunhos de Gaveta, Sonoridade e Rabiscos, e em breve versejando, né? Trilhando na música com os álbuns Do Rio ao Mar, e alguns, o Sonoridade, que é Samuel Barreto por Elisa Lago, e alguns singles de compositores maranhenses, todos disponíveis nas plataformas digitais. E cá estamos nós, dando continuidade ao projeto poético-musical, iniciado na época da pandemia, indo até 2022. Foram mais de 100 lives em torno de 150 artistas. O nosso projeto Poesia, Música, Vivências e Memórias, com um único propósito: mostrar para o mundo a arte em todas as suas formas de expressão do nosso celeiro cultural, que é o estado do Maranhão, nordeste do Brasil. Onley Cunha, Virgínia, Núbia, sejam todos bem-vindos. Muita gente já aí, obrigada por estarem aí a nos prestigiar. E vamos de cantoria para não perder o costume, né? Vamos lá. Com sua permissão, mestre. Enquanto o mundo enlouquece, a fome e a guerra aparecem, eu canto uma canção de amor e alegria. Escrevo bilhetinhos num papel de poesia. O mundo pode aquecer, o gelo pode derreter, eu conto as horas pra te ver na minha. Eu bebo mais cerveja pra criar um clima. Eu posso até pagar pra ver, eu rio sem saber porquê. Eu jogo tua alma na minha rede viva. Eu provo teu desejo com sabor de padaria. É você que conduz o meu dia. Porque é você que traduz alegria. Carlinha, seja bem-vinda. Edna,
eu canto uma canção de amor e alegria. Escrevo bilhetinhos num papel de poesia. Eu posso até pagar pra ver, eu rio sem saber porquê. Eu jogo tua alma na minha rede viva. Eu provo teu desejo com sabor de padaria. É você que conduz o meu dia. É você que traduz alegria. Gente, olha meu atrevimento. Essa música é mais uma canção de amor de Jorge Passinho, o nosso convidado que mais tarde estará dividindo a tela com a gente. Dani Braga, maravilhosa é você, querida. Seja bem-vinda. Gente, muita gente querida aí, né? Que bom que vocês estão aí, estão ouvindo direitinho. Por favor, me dê o feedback. Mas vamos um pouquinho de poesia para que a gente dê continuidade. Nós temos um tempinho aí. Almas. Elisa Lago, do livro Sensações, a publicar. Senti tua boa energia do outro lado da tela. Queria poder te abraçar, selar o desejo com um suave beijo, pintar uma aquarela. Contigo estive bem distante, em vidas passadas, fortes emoções vividas, amor de forma exuberante, vibrante. Separados pelo destino, seguimos diferentes caminhos, mas o laço de afeto de certo nos acompanha em forma de encantamento. Dado um instante, reencontro perfeito, leveza na alma, paixão que acalma. De repente, nó no peito, solidão se instala, o medo dos olhares perversos uma vez mais nos separa. Sozinha, seguirei a trilha daquilo que foi um sonho. Elisa Lago. Mais uma poesia. Gente, tá todo mundo ouvindo? O sinal tá legal? Me dê o feedback, por favor. Tá tudo ok por aí? Vamos lá, vamos dar continuidade, né? O que sou? O que sou? Ainda não sei. Às vezes sou poeta, noutros professor. Tem dias que sou atleta, tem outros que sou cantor. Tem dias que brilho, tem noites que apago. Entre o equilíbrio e o estrago, eu escrevo. Jorge Passinho. Aí vocês já sabem, né, o que vai acontecer nessa live. Tá tudo ok, gente? Por favor. Boa noite. Irã Costa, seja bem-vindo. Pois é, essa é a nossa 8ª live. Mais tarde nós teremos um convidado especial, né? Já fizemos cantoria, lemos poesia. Pois é, minha gente, essa é a nossa 8ª live do ano 2026, retomada exitosamente graças à disponibilidade dos nossos convidados. Hoje, 22 de julho, celebra-se o Dia Mundial do Cérebro, data instituída pela Federação Mundial de Neurologia, com o intuito de promover a conscientização pública sobre a saúde cerebral, a prevenção de doenças neurológicas e a importância dos cuidados com o sistema nervoso central. Foz do Iguaçu, Paraná. Seja bem-vindo, Irã. Lembrando que para manter o cérebro saudável e ativo no dia a dia, especialistas recomendam a prática de exercícios físicos, alimentação balanceada, estimulação cognitiva, ler, aprender coisas novas e exercitar a memória. Hoje também comemora-se o Dia do Cantor Lírico, em homenagem aos profissionais que dominam a técnica clássica de projeção vocal, permitindo cantar sem o uso de microfone em grandes teatros e espaços abertos.
e o Dia Internacional do Trabalho Doméstico, uma data alternativa para ressaltar a importância da categoria e das melhorias conquistadas graças aos esforços do Instituto Doméstica Legal. Na Igreja Católica, celebra-se o dia de Santa Maria Madalena, discípula fiel que acompanhou Jesus até o Calvário. Ela foi a primeira pessoa a vê-lo ressuscitado e anunciar a boa nova aos apóstolos. É considerada padroeira dos convertidos e dos fabricantes de perfume. E para brilhantar a nossa live, vamos convidar o querido, iluminado e reverente Jorge Passinho. Vou te mandar o convite, querido. Aceita aí. Já enviei o convite. Cadê você, Jorge Passinho? Junte-se a nós. Tá chegando. Cadê a câmera? A câmera virada para cá. Cadê a câmera? Tem que ser pelo celular. Seu Rui chegou aí. Cadê você, Jorge? Estou vendo o computador. Estou aqui, mas eu estou apanhando um minutinho aqui. Eu vou já. No celular, tu vira a câmera. Ah, eu viro o celular ou viro a câmera? A câmera do celular. Tu aperta lá onde tem. Lá em cima tem um pontinho. Ixi, meu pai do céu, cadê esse pontinho? Vai sim, vai aparecer. Rapaz, Cadê teu celular? Meu celular não tem esse pontinho, não. Espera aí que eu vou sair e vou entrar de novo. Tá bom. Volta aí. Gente, Rui tá aí, que bom que você esteja aí. É o nosso convidado, é isso mesmo, ao vivo é assim, né? Faz muito tempo. Tina, seja bem-vinda. Eu vou mandar novamente o convite para ele. É assim mesmo ao vivo, tá? Ele tem que voltar para a live. Jorge Passinho, lá vai. Mandei o convite. Teu celular tem que estar de frente para ti. Do jeito que eu estou aqui, de frente para o celular. Só um instantinho. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu vou aceitar. Aceitei. Vamos lá. Já aceitei o convite. Cadê você, menino? Só um instantinho, gente. Só um instantinho, só um instantinho. É já que ele chega. Não pode participar? Tu não está me acompanhando? Tu não está me seguindo? Vê se tu está me seguindo. Vê no Instagram se tu estás me seguindo, Passinho. A gente tem que bater esse papo. Vê no teu Instagram, me segue. Estou te convidando, claro. Tem que ser pelo celular. Não pode ser pelo computador. Ah, sim! Eu sabia que ia dar certo. Tá aí. Deu certo. É isso aí. Ao vivo é assim mesmo. Ok. Boa noite, querido. Boa noite, Elisa. Obrigado pelo convite. E a forma como você iniciou o programa me emocionou bastante, porque é uma canção que eu tenho carinho por ela. A gente tem carinho pelas canções e pelos poemas, né? Mas a forma, a surpresa foi muito grata. Obrigado. Pois é, treinei bastante e fui ousada. Pois é, gente, mas antes da gente papear, vou apresentar para vocês um pouquinho do nosso convidado especial. Há quem veja o mundo
Jorge Passinho prefere poetizá-lo, musicá-lo e cantá-lo com irreverência e versatilidade e nos encantar com a sua voz marcante. Passinho se define profissionalmente como professor, graduado em engenharia civil, matemática e física. Um professor que faz arte, poeta, DJ, compositor, escritor, enxadrista, mesatenista, tenista de quadra e cantor. Mesmo ele se definindo assim, já teve músicas gravadas pelos amigos e parceiros, como Maria Espíndola, Evandro Coelho, Célia Leite, Dissi, Aziz Júnior, Santa Cruz, Marcos Magá, Rita Benedito, Boi de Assis, Bete Ong, Gerson da Conceição, Gerúde, o Biraci Nascimento. E eu também, né? Amor Pipoca. Desculpa a indelicadeza. Eu também, né? Amor Pipoca é uma letra de Vanessa Serra que ele musicou e a gente já está nas plataformas. Desculpa. O poeta começou a escrever seus primeiros poemas na adolescência e desde então nunca parou. Participou de vários concursos de poesia, como os festivais de poesia realizados na UFMA no início dos anos 90. Foi classificado no primeiro festival de poesia do Poemice, no Teatro Arthur Azevedo, com o poema para distrair outros eus. Depois ele vai dizer isso. Depois de perceber o vazio que era participar desses festivais, começou a musicar seus poemas, os dos amigos e dos poetas consagrados, na crença de que a poesia cantada poderia despertar o ouvinte para a beleza que representa cada poesia. Tem um livro de poesia, Menudo de Jejum Sem Colesterol. O título é um dos seus poemas classificado no 9º Festival Maranhense de Poesia Falada, de 1992. Da Universidade Federal. Da Universidade Federal do Maranhão, né? Exato. Passinho é membro da ALMA, Academia Literária do Maranhão, cadeira 29, tem como patrono o saudoso Celso Borges, e da APALA, Academia Pan-Americana de Letras e Artes do Rio de Janeiro, titular da cadeira 103 e nada mais, nada menos do que patrono, Paulo Leminski. É verdade. O lado compositor do poeta também gosta de musicar poemas e já tem uma bagagem, uma lista grande de poetas que ele já musicou, entre eles Mayakovsky, Emily Dixon, Patativa do Assaré, Hinaldo Lisboa, Eloy Melônio, Alan Jorge, Paulinho de Maré, Ilmar Ortegal, meu colega da academia, André Silva e Maria Espíndola. Tem também no seu currículo uma assinatura da trilha musical do filme Uma Sexta-feira em 1940, do diretor Hinaldo Lisboa. Louco. No projeto Vinil e Poesia, da jornalista Vanessa Serra, Jorge Passinho emplacou 2 músicas, Pedras de Cantaria, com parceria de Célia Leite, e Tanto Fogo, com parceria de Hinaldo Lisboa e Maninho Quadros. Nessa sua trajetória musical, além de muitos shows pelo estado do Maranhão, traz no seu repertório 8 discos gravados e todos disponíveis nas plataformas de músicas. São Desculpa. Eu preparei esse release aí, eu peguei, na verdade, o antigo, já são 11 discos. 11 discos, ele vai dizer quais são esses outros. Então, aqui eu tenho Canibal, Volta à Balada do Cachorro Chorão, Como Era Gostoso Meu Xadrez, Louco de Pedra, Fuado Fofo, Eu Sou Paulo Freire, Maranhão, O Teu São João é Minha Paixão, Meu Desejo, Meu Jeito Brega de Ser, Mistureba. Hoje eu quero tomar umas com Onei Cunha, que está aí assistindo a gente. Grande Meu Onei. Jeito Brasileiro, Confesso Breguei, com Aziz Júnior, Marcos Magá, André Grolin e Sérgio Capirango. Esse é o primeiro disco produzido por ele. Durante a pandemia, o mestre realizou o projeto de discotecagem de músicas maranhenses no Instagram, intitulado, para não ficar doido, mais doido ainda, né? Pedra na Cabaça.
Todos os sábados, às 13 horas, ele começava e se estendia até a poeira ia nocaute, ou o poeta ia nocaute. No mês de agosto, gente, Passinho completa 62 anos e vai presentear os amigos com um novo show Mixtureba. Eu já participei no ano passado, no ano retrasado, de um show desse, maravilhoso, né? Com a banda Moicanas, que tem os músicos Elvis no baixo, na guitarra, Júnior Barreto na guitarra, Maico Passo no violão, Leandro Calheiros na gaita e Robert Marlon na bateria. E claro que sim, terão convidados, né? Participando da apresentação, que acontecerá no dia 30/7, no Miolo Bar, na Avenida Litorânea. Pena, Passinho, que eu não estarei aqui, porque estarei acompanhando o meu campeãozinho no campeonato de tênis lá em Teresina. Matheus Borges. Grande mesa tenista. Pois é. Tricampeão sub-11, tricampeão maranhense sub-11 com 1 ano de treino, né? A irreverência do Passinho foi descrita de forma singela e verdadeira pela jornalista e DJ Vanessa Serra em sua coluna do Jornal Pequeno. Ela disse assim: o passaporte para o embarque dessa viagem sonora é o bom humor e disposição para ouvir boa música em frente e verso, com uma dose de reverência e sátira a essa cultura kitsch, ou de mau gosto, né, que encontramos hoje na indústria cultural brasileira. Pois bem, gente, a nossa live segue estilo entrevista, com leveza. Tá preparado, querido? Neves Claro. Azevedo, nossa presidente da Tearte, está aí, diretamente da nossa terra, Pedreiras. Que bom, Daniel é um excelente músico, né, da Academia da Voz também. Tem muita gente aí, só quero agradecer a cada um de vocês que se dispôs a nos prestigiar nessa noite, né, que promete mesmo, viu? Preparado, Passinho? Forever. Vamos começar. Jorge Passinho. Passinho. Tô ouvindo. Estou ouvindo. Tá ouvindo? Muito bem. Tá bom. Vens construindo com irreverência, versatilidade e muito talento uma rica trajetória artística como escritor, poeta, compositor e cantor independente, mesclando ritmos e pegadas diversas na tua produção. Conta para nós quando se deu exatamente o teu despertar para o lúdico e assim, como te sentes nesse universo de artes? Boa noite, Elisa, mais uma vez, muito obrigado. E a Carla Castro está aí, uma parceira também, que eu musiquei alguns poemas dela, ainda tem 2 para eu lançar, já gravei 2. Eu quero fazer um disco com os poemas dela. Maravilha! Beijão. Aí, eu achei um certo exagero essas palavras, mas eu acho, porque, na verdade, eu não tenho talento para nada. Eu escrevo justamente para tentar obter vamos dizer assim, uma maturidade, uma experiência no escrever, mas e na composição também. Eu nunca estudei música. Elisa, eu acredito que essa minha intuição musical e poética, ela nasceu muito do meu meio. A minha mãe gosta muito de música. Minha mãe escutava muito Nelson Gonçalves, Valdir Soriano. Aí ela viveu com um cara muito bacana, que eu considero meu pai, que é Humberto. Humberto já gostava de Miltinho, de Doris Monteiro, de Elza Soares, de Jacob do Bandolim. E eu tinha um vizinho de frente, a gente morava na Coab, ela morava ainda na mesma casa, no primeiro conjunto. A gente se mudou para lá em 1970. Então a Coab era um universo Nelson Rodriguiano, que existia de tudo para mim, então tudo foi muito bem absorvido, entendido, aquela coisa que a gente lia depois, que eu fui ler, né, nos romances, eu me identifiquei muito com a Coab. Então, em frente eu tinha um vizinho, seu Sebastião, ele já vinha da Macaúba, e a esposa dele vinha também do caminho da Boiada, e ele trouxe
o Bumba Meu Boi, ele tinha uns discos do Boi de Axixá, do Boi de Morros, ele tinha o Jimmy Cliff e o Bob Marley. Então, aí ao lado tinha uma família que veio de Coroatá, que era adolescentes, vieram estudar, e eles já gostavam de... Eu me lembro que eles tinham um disco Azul Encarnado do Ednardo e o pessoal do Ceará do Ednardo, que eu me apaixonei, que eles... Ou seja, eu tive o privilégio de ter essas pessoas que me influenciaram musicalmente. E na igreja tinha as festas e tocava de tudo. E Aquab era um bairro, como eu estou te dizendo, aquele um verdadeiro cortiço, que não é hoje um bairro classe média, mas na década de 70 era um bairro popular, era um bairro periférico. E tinha aqueles inferninhos, como Ziloca, Base da Coroa, Arapuca de Ouro, que a gente frequentava, e lá rolava Bartol Galeno, Reginaldo Rossi, Odair José. Então, a questão musical, eu absorvi tudo isso, eu escutei de tudo. Então, isso foi importante porque eu não me, vamos dizer assim, me apeguei a um ritmo musical. Se você olhar as canções, alguns discos, né? Eu tenho um disco só de reggae, eu tenho um disco só de música de São João, enfim, eu absorvi um pouco disso. Agora, na poesia, eu sempre gostei de ler e de escrever, né? Minha mãe foi uma mãe muito, foi mãe muito precoce e não estava preparada para ser mãe, então ela me criou com uma certa rigidez, um certo, então eu tinha que estudar bastante. A coisa do estudo era muito forte para ela. Então eu era tipo uma obrigação, e dessa obrigação se transformou num prazer. E eu ia passar as férias na casa do meu avô, do lado de pai, em São João Batista, num municípiozinho chamado Pedras. E era um lugar super romântico assim para mim, porque não tinha luz elétrica, a gente não tinha vizinho, era só a casa do meu avô com os empregados, né? E lá eu conheci uma garota chamada Margarida. E Margarida se transformou na minha primeira paixão. Eu tinha uns 13, 12 anos, 13 anos. E essa paixão, ela foi muito adolescente, né? A gente adolescente, a gente tem aquele sonho, né? Aquele amor platônico. Uhum. E para mim, as férias eram grande barato. Era o grande barato porque eu ia encontrar com Margarida. E numa dessas idas, eu acho que eu já tinha uns 15 anos, 14 anos, e foi nas férias de janeiro. As férias de janeiro, ela é mais longa, né? Porque ela pega, antigamente era janeiro e fevereiro, hoje anteciparam, né? As aulas começam já no começo de fevereiro, mas na minha época começava lá para março. Então eu passei 2 meses. Quando eu cheguei lá, Elisa, morrendo de saudade, com todo o amor para dar, Margarida tinha sido roubada. O cara passou e roubou a Margarida, e aquilo foi marcante para mim, porque imagina, eu fiquei 2 meses, sabe, aquela depressão juvenil, aquela angústia. E aí eu comecei a traduzir todo esse desespero romântico escrevendo besteiras. Aí eu comecei a escrever, eu acho que aí foi o input, né? Eu já te gostava, mas esse momento foi muito doloroso. Aí eu escrevi algumas coisas românticas, né? Algumas coisas que vinham na cabeça. E eu comecei a escrever, aí foi o grande início. Aí eu comecei a escrever e nunca parei. Só que eu escrevia de forma acanhada, porque eu nunca me vi como escritor, como um talentoso em algo. E eu guardava. Eu tinha, às vezes eu mostrava para alguns amigos, mas alguns amigos não entendiam também, e aí faziam bullying, essas coisas. Eu sempre. E participei de alguns festivais. A mudança para a música foi justamente quando eu comecei a participar desses festivais, que os amigos diziam: rapaz, tem alguma coisa de poesia aí. Aí eu participei de alguns festivais, classifiquei e tudo, fui defendê-los, mas eu via esses festivais na UFMA de poesia falada, a participação era muito pouca, né?
Quase não dava quase ninguém naquele auditório Cônego Ribamar Carvalho, eu acho que era o nome do auditório. Uma castela. O auditório que tinha na UFMA, não sei se ainda tem, que eu... Ainda tem. Aí era aquele auditório com 10 pessoas e, ao mesmo tempo, rolavam os festivais de música. Só que os festivais de música era chapado, né? Tinha os festivais, era lotado. E eu disse, pô, uma forma para eu popularizar ou pelo menos divulgar ou que a pessoa tenha mais acesso é eu tentar musicar meus poemas, né? Aí eu aprendi alguns acordes. Na verdade, eu aprendi 7 acordes. Meus amigos, tudo, os músicos, dizem, pô, assim, então as músicas só tem 3, 4 notas. É porque meu universo musical é muito pequeno. Então eu só faço música com esses acordes, assim, os naturais. É muito difícil. Nenhuma música minha, para você ter ideia, tem uma dissonante. Não tem. É tudo acorde praticamente natural, ou tom maior ou tom menor. Então, aí eu comecei porque eu tinha essa minha formação musical, desses ritmos todos, que eu vivenciei. E comecei a gostar também, né? Eu fazia tudo para comprar um disco. É uma das coisas que eu me arrependo muito de ter doado meus discos. Eu tinha mais de 500 LPs, de mais diversos ritmos, coisas assim que era apaixonante. E eu me desfiz. Então, aí eu comecei. E aí não parei mais. Agora, quem foi a grande incentivadora? Porque eu fazia minhas canções, Elisa, e também não achava legal. Eu não acho legal. Aí quem me deu um empurrão mesmo foi Vanessa. Vanessa que ela era sobrinha de um grande amigo meu, Luiz do Rosário, que era um grande compositor também da região de Rosário. Meu amigo era do curso de engenharia. Eu ia muito para lá e ela era sobrinha dele. Então a gente se encontrava e eu só mostrava minhas músicas. Aí teve um dia que ela me deu uma chacoalhada e disse: músicas, cara, elas são legais. E eu acreditei nela, e acredito até hoje. É isso aí. Pois é, esse é Jorge Bassim, gente. Essa pessoa simples, né? Mas tem um talento enorme, tem composições lindíssimas, tá? Eu escuto sempre e assim é maravilhoso ter Passinho aqui a dividir esse espaço com a gente. Mas Passinho, define para nós esse professor que faz arte. Cara, é porque na verdade, Elisa, eu vou contar uma história que minha mãe contou. Minha mãe, como eu te disse, ela foi mãe muito cedo e me deixava, quando tinha uns 3, 4 anos, sei lá a idade, na casa da minha madrinha, para ela sair para trabalhar. E minha madrinha, Irani, a gente morava em Roma Velha. Na verdade, a gente vivia pulando de casa em casa. E ela era professora, a Irani, minha madrinha, mora no Rio de Janeiro, foi embora para o Rio. Aí ela era professora e dava aula na mesa da sala dela e tinha uns meninos lá e eu ficava, tá certo? Tipo, acho que em cima da mesa. E um belo dia ela estava ensinando um menino e minha mãe conta que o menino não sabia ler uma palavra e eu li uma palavra, ou seja, eu já estava com, vamos dizer assim, o professor incorporado ali, com 4 anos de idade. Eu não sei se isso é verdade, porque eu não lembro. Mas ela conta, né? Ela contava isso, ela conta. Tanto que eu tive que entrar na escola muito cedo. Eu entrei naquela época, final de 60 para 70, você tinha que entrar na escola com 7 anos. E eu entrei com 5 anos. Foi uma tragédia. Eu me lembro dessa confusão que eu não podia entrar e fizeram um teste comigo. Aí eu sabia já ler e escrever, né? Aí me aceitaram. Então, essa questão do professor, eu também, eu sempre, quando estudava assim, com os colegas, eu tinha aquela coisa de querer. O professor, ele é aquele cara que quer, né, ensinar as coisas. E eu ser professor e artista, porque o professor, ele já é um artista, o verdadeiro professor, né? Porque
ele quer, na verdade, através do ensinamento dele, tocar o aluno, sensibilizar o aluno, que o aluno incorpore aquilo, entenda aquilo. Então, e ele prepara um roteiro para a aula, deveria, né? Eu conheço alguns professores que não fazem isso, mas a maioria deveria preparar seu plano de aula. E seu plano de aula é o roteiro, é a forma como ele vai conduzir, e ele termina também para ele seduzir a turma, ele tem que, sabe, atuar. Então, essa coisa do professor com o artista tem uma ligação, porque o artista também ele quer seduzir pelo que ele produz, qualquer que seja a arte que ele escolha, ele quer justamente que alguém, tá certo, leia Uhum. aquele poema e aquilo transforme ele. E o professor também, através do ensino, ele quer que haja essa transformação. Então tem essa coisa. Mas eu carrego sempre o professor na frente, porque o poeta foi surgir com 14, 15 anos e o professor com 5 anos de idade, 4 anos, 5 anos. Isso é Então, lindo, maravilhoso, maravilhoso. Sonha Lago, seja bem-vindo. Gente, está todo mundo ouvindo aí legal, né? Aparece ali cinco, seis pessoas, mas com certeza tem muito mais gente assistindo a nossa live, né? Porque sempre quando eu encerro, eu observo. E ela vai ficar gravada, né? Para quem muito quiser bom. assistir depois. Esse é Jorge Passinho, nosso convidado, o nosso professor que faz arte. Passinho, dentre compositores e cantores, destacas alguma referência que atiçou o teu fazer musical? Lenita, seja bem-vinda, Lenita Pinheiro. Eu te falei que eu escutei de tudo, então todos, olha, eu gosto muito de Valdir Soriano, eu gosto muito do Belchior, do Ednardo, do Fagner. Eu sou apaixonado por Gilberto Gil, por Caetano, embora não consiga compor como Caetano e como Gil. Eu já tentei. Eu já fiz 2 músicas querendo ser Chico Buarque, me transformando em mulher, mas eu não cheguei nem aos pés. Eu gosto dos carimbós, eu gosto, sabe, Você boi é bem também. eclético, bem Eu tento, eclético. eu tento fazer, pô, eu escutei, a primeira vez que eu escutei o boi de Axixá, a primeira vez que eu escutei o boi de Mouros, o boi da Maioba, foi impactante. A primeira vez que você escuta o tambor, então são coisas que me marcaram, mas tudo marcou. Não tem, eu não consigo eleger uma coisa assim que me deu uma ideia, né? Quando eu escutei aquele disco Bandeira de Aço de Papete, que para mim é um dos Ali é discos uma joia, né? É uma da minha pérola. história, também vamos dizer assim, é como o Transa para mim do Caetano, são similares, assim, o que eles fizeram comigo. Então eu escutei tudo, eu gosto de tudo, eu tento fazer tudo, mas com certo respeito, né? Eu até brinco, que os meus amigos, você tem amigos que são todos, a maioria são filhas da puta mesmo. Eles me zoam bastante porque eles dizem que eu estou copiando uma música. Eu uso aquela frase do Geraldo Azevedo e que o Zé Cabaleiro também diz, que as músicas de amor se parecem porque só existe um amor. Então você termina escutando uma música, o Geraldo Azevedo, eu olhei ele numa live recente, ele disse que quando ele compôs Moça Bonita, ele mostrou para vários artistas porque ele não acreditava que aquela música era dele, porque para ele aquela música era de alguém. Então, às vezes acontece isso, você escuta essa música que você cantou, por exemplo, um amigo disse: "Ah, essa música é de Zeca". Não é, se você olhar não tem, pode ter elementos, porque Zeca é da minha geração, né? Nós temos Hum. praticamente a mesma idade, né? Eu tenho 61, ele tem 60, eu vou fazer 62. A gente é praticamente da mesma idade. Então a gente escutou muita coisa da época e termina aparecendo. Ele gosta de muita coisa. Ele gosta da Hilda Rich, eu gosto. Emily Dixon, eu gosto, ele gosta. Enfim, a gente tem muitas coisas parecidas e termina como a gente sorveu. Se você olhar a obra dele também, a obra dele é bem. É um leque, né, um espectro também de muitas vertentes musicais. E Uhum. eu gosto muito disso. E eu gosto de misturar também. Às vezes, uma vez eu misturei a música do Josias com o Pink Floyd. Eu acho que ele não gostou muito. Mas eu vejo, eu consigo ver, eu consigo linkar Josias Sobrinho com Pink Floyd.
Isso é que eu acho também que na minha cabeça, eu não sei se na cabeça das outras pessoas conseguem fazer isso, mas eu faço. Eu fiz isso aí. Então, eu gosto muito de, se você olhar as minhas músicas, eu gosto muito de fazer uns recortes e colocar Uhum. dentro da canção, que é para dar uma dica assim de coisas que me inspiraram também. Então Isso é- você vai ver que eu faço essas coisas. Que maravilha. Então É não tem especificamente assim uma um- referência única. Lenita está aí, né? Botou coraçãozinho. Irã, obrigada pelo feedback. Josias mandou mensagem me justificando, ele e Chico Saldanha, justificando que eles tinham um evento no mesmo horário, né? Não iriam estar na nossa live. Mas vamos continuar, que já já nosso professor que faz arte vai mostrar um pouquinho da sua produção. Tua música viaja por ritmos diversos, mas no fundo tens maior preferência por algum estilo? Tu já disseste que não, né, Eli? Então mostra pra gente alguma coisa aí. Tá o, o, preparado aí? o pessoal ultimamente está dizendo que eu sou muito brega, né? Porque eu fiz um disco que é meu jeito brega. Então, estão começando a dizer que eu sou mais brega, né? Porque eu gosto de Valdir, gosto de Odaí, gosto de. E fiz muitas canções nesse estilo, né? Porque é um estilo que é mais, vamos dizer assim, mais acessível também, as pessoas se identificam mais. Eu fiz uma canção recente que eu não gravei, que é assim: você pode dizer que eu não sou seu amado, mas não pode esquecer que dormiu do meu lado. Você pode dizer que eu não sou seu amado, mas não pode esquecer que dormiu do meu lado. Foi num dia de sol e uma noite de luna, no céu teu retrato com tua beleza nua. Foi num dia de sol e uma noite de luna, no céu há teu retrato com tua beleza nua. Você pode dizer que eu não sou seu amado, mas não pode esquecer que dormiu do meu lado. Então essa Olha. coisa brega Ah, terminou que estão me rotulando meus amigos, assim, a banda, né? O fofo do brega, que eles estão me chamando assim, mas eu e sei no que fundo, no fundo, muita gente esconde dizendo que não gosta, e no fundo gosta porque canta. porque o maranhense ele tem essa coisa, né? Como eu te disse, né? Na nossa infância, pelo menos nossa geração, né? O Odaí tocava junto com Caetano, não tinha essa, como hoje tem esses rótulos que foram segregando, separando. Era, Exatamente. era, eu achei ruim, rotularam, e teve um jornalista que pegou uma galera e chamou de malditos, que foi mais horrível ainda, que eram uns caras que faziam uma música experimental bonita, enfim. Então, meus amigos, eles ficam me zoando, mas eu entendo que é uma zoação saudável, porque eu não faço só brega, né? Eu faço coisas. Olha, a primeira artista que me gravou assim, uma canção que nós fizemos, foi Maria Espíndola. E aí eu fiz uma canção para ela, Pois que é cante, uma cante. balada. Glícia, seja bem-vinda. Glícia Moreira está aí, seja bem-vinda. É uma balada, aquelas coisas também que eu gosto de fazer. Menina Maria, teu riso é uma bandeira, é poesia. Menina Maria, teu riso é uma bandeira, é poesia.
mas não quer me dar seu coração. Com gelo, coca, soda e limão, eu vou gritar. Eu vou pedir pra Iemanjá, o Papa Francisco, Jesus e Orixás, pra você me amar, 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 pra você me amar. E eu vou pedir pra Iemanjá, o Papa Francisco, Jesus e Orixás, pra você me amar, 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 pra você me amar. Linda, linda, linda. Linda, linda. Olha, Manu é uma cantora maranhense, tem uma voz linda, ela está aí, ela está morando em Minas, se não me engano. Eu até bati um papo, ela é de São José de Ribamar, ou é de Passo do Lumiar, mas está aí a nos prestigiar também. Manu, seja bem-vinda, querida. Tem uma voz linda, 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 linda. Sigam, Manu. Mais alguma música aí pra gente? Ah, tem. Deixa eu fazer uma aqui. Vou fazer uma aqui também, que foi um episódio que aconteceu. Eu acho que já passou das 22 horas, a gente pode fazer essas coisas proibidas. Pode fazer, não passou, mas pode fazer. Cheguei em casa depois do jogo do Sampaio. Meu amor pediu baixinho, baixinho, me passe esse caralho. Eu cheguei em casa depois do jogo do Sampaio. Meu amor pediu baixinho, me passe esse baralho. Eu então brinquei, fiz de conta que era um rei, um gordo, barrigudo e grisalho, sempre dá conta do recado. Então brinquei, fiz de conta que era um rei, um gordo, barrigudo e grisalho, sempre dá conta do recado. A cor do pecado é azul. Esse é Jorge Passinho, viu, gente? Eu sou Mac, mas isso foi depois do jogo do Sampaio. Porque eu gosto muito de ir no jogo da Bolívia querida também. Esse é Jorge Passinho. Essa imoralidade delicada. Seja bem-vindo. Mas, gente, olha, estou gostando, muita gente aí assistindo a gente, né? Nossa live, nossa oitava live poético-musical, Elisa Lago convida, e hoje o nosso parceiro para dividir a tela, Jorge Passinho, o professor que faz arte. E, Passinho, já tu vai voltar a cantar, peraí. Ótimo. Dos álbuns lançados e disponíveis nas plataformas, eu ouvi muita coisa. São todos muito bons. Que legal. Inclusive, tu sabe que eu tenho um preferido, né? E tu tens algum que é teu xodó? O que mais marcou a tua trilha? Eu acho que é o primeiro, cara. O primeiro é sempre mais novo, é mais difícil. Acho que o primeiro, o Canibal, foi... Sabe? Foi o que demorou mais, eu tive mais, sabe? Eu preparei mais. Teve uma banda melhor, porque
a coisa, como tu disseste, né? Eu faço muito independente, aí as despesas são altas. Mas os três primeiros discos eu ainda consegui fazer com banda, ainda foi em São Paulo, fiz no estúdio Pedras no Asfalto e tal. Então o primeiro foi o mais assim porque foi mais criterioso. Eu selecionei, se você pegar o primeiro disco, tem todos os ritmos, né? E, e termina que a sonoridade dele também, eu acho que é o que tem a melhor masterização, a melhor, tá certo? A melhor gravação. Foi o que eu achei, assim, em termos de qualidade do resultado final. E tinha também muita poesia nele, né? Muita, não que os outros não tenham, mas Uhum. ele foi o debut, vamos dizer assim. Eu acho que Canibal foi o que eu tenho maior carinho, assim, porque foi o primeiro. E eu, na época, ainda era a época eu acho que era do CD, eu acho que já era CD. É Eu ainda CD, é fiz, CD. É. eu ainda Capinha fiz, preta e branca. eu ainda fiz, Elisa, 5.000 CDs. Eu cheguei a vender uns 2.000 ou 3.000 CDs. Eu ainda fiz ainda bastante CDs. Eu acho que eu ainda tenho uns 1.000 ainda. Mas, Uhum. enfim, depois vieram outros, né? Mas depois acabaram com o CD e tal. Ficou tudo nas plataformas, né? E Uhum. aí também, com essa questão dos custos, né? A banda, você botar um músico ficou onera mais o trabalho. É preciso, eu sei que é. Também, às vezes, eu sofro crítica disso. E aí eu conheci, na verdade, eu fiz uma música com Gerúde, e ele disse, pô, Passinho, vai botar a voz nessa música. E eu conhecia Bibis, porque Bibis tocava na banda de um grande amigo meu, que é Gesso da Conceição, que eu tinha músicas Uhum. fantásticas que a gente nunca chegou nem a gravar, porque ele morreu precocemente e nós não chegamos. E eu também não cheguei a registrar as músicas, sabe? Enfim. E aí ele disse aqui no Bibis, cara, que é bem aqui na Raposa. Tu sabe onde eu morava, né? Morava ali perto. E aí eu fui lá para botar a voz nessa música. Elisa, passaram-se, eu acho que 6 anos, 7 anos, eu fui colocar a música, a voz, esse ano, nessa música. Porque quando eu cheguei lá no Bires, e a gente foi proseando, né? E relembrando dele da banda Mano Banto, né? Aquela, ele é uma pessoa muito amável, né? Muito acessível, ele te recebe com o maior, vamos dizer, maior tesão. A gente começou a conversar, e aí eu mostrei umas músicas para ele, minha, ele disse, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, aquele jeito dele. Aí, resultado, eu comecei a fazer canções e só fui gravar essa música que eu fiz com o Gerúde 6 ou 7 anos depois. Olha só como rendeu essa música. E aí eu comecei a fazer música só com Bibis, né? Sim. Porque ele é um cara. Eu fiz alguns discos com alguns produtores que eu não quero falar assim, porque o Bibis me deixa muito à vontade. E isso pesou muito para eu, vamos dizer assim, cara, você vai ser meu maestro. Ele me deixa à vontade, ele curte o som, sabe? Os arranjos dele se Ah, aproximam da minha ideia musical. Então, tudo somou. Então, o casamento, aquela questão que eu tinha de limitação financeira, eu consegui ajustar. Então, se você pegar meus discos, meus 6 últimos discos, 7 últimos discos, foram todos produzidos e arranjados por Bibis. E eu sei que diminui o trabalho porque o som fica muito artificial às vezes, as pessoas percebem, né? Principalmente o músico. O músico diz, é. pô, essa bateria não é na Vera, é uma bateria de teclado. Mas pô, como eu tenho a ambição e a pretensão de gravar ainda minhas 300 e poucas músicas que faltam, e fora que eu vou fazendo, a Carla, por exemplo, pô, eu peguei o livro da Carla e comecei a fazer as músicas em cima do poema dela.
Aí eu peguei, eu estava arrumando minhas coisas, eu descobri um livro do poeta Maioran Marx, de 1983, parece, e eu musiquei 10 poemas dele, saca? Enfim, além do que eu tenho guardado no baú, coisas que eu quero gravar, vão sempre aparecendo coisas novas. Ontem mesmo, ontem não, anteontem, Paulinho de Maré me mandou um poema e tem essas coisas. Aí eu comecei a já trabalhar, sabe? E agora também, às vezes, eu fico olhando um poema, não sai nada. E tem coisas assim que. E o Paulinho de Maré, eu não sei o que acontece. Ele me mandou ele me mandou uma letra. E aí eu parei de beber em 2025, fevereiro de 2025 eu parei. Mas antes eu bebia. E a gente, quando bebe, às vezes a gente acorda à noite, eu acordava à noite para ir ao banheiro, né? Que a bexiga cheia. E a Lisa, eu cheguei, peguei o celular, porque eu uso a lanterna do celular para não acender a luz, sabe? Aí eu fui acender a lanterna e eu bati o dedo e apareceu um poema que ele tinha me mandado à noite e eu não tinha lido. E eu, e eu li o poema, não sei como é que abriu na página dele, eu li o poema, veio a música, veio a música. E eu doido para ir para o banheiro, aí eu fui, eu queria pegar o violão, aí eu fui, chegou lá, eu comecei a cantarolar, aí voltei, peguei o violão, gravei a melodia e quando acordei mesmo de manhã, liguei para a Bibis, fui lá, Bibis, vamos fazer isso. E um poema muito louco, é assim, Rosno, Grasno, Uivo, canto, danço e atuo no momento certo. Chego e a lua no céu sangrando, pingos de luz. E a lua no céu sangrando, pingos de luz. Que lindo! Que maravilha! Essa poesia tá muito lindo. Quem chegou aí, Vanessa Serra tá aí, Ailton Poeta, Francisco, sejam todos bem-vindos. Gente, a nossa 8ª live poético musical. Que eu amo. Olha, Vanessa, eu já falei de ti aqui, viu? Você é a responsável e irresponsável por tudo isso. Vanessa é um doce de pessoa, né? Eu já mostrei como ela descreve o passinho, muito bacana a descrição do passinho, né? Com relação ao Bives, Bives realmente, ó, ele é o meu maestro, o meu produtor, o meu arranjador, desde 2012, né? Me too. Então, eu conheci o Bives através do Carlindo Filho, saudoso, né? Carlindo Filho. E aí eu conheci o Bives, depois o Carlindo foi embora, e aí eu fiquei trabalhando com o Bives. E todos os meus trabalhos musicais são produzidos e arranjados por ele. E realmente a gente se sente à vontade. Né? Pois é. A diferença é que o meu está um pouquinho mais caro porque eu quero ver os instrumentos. Quero ouvir os instrumentos. Então, assim, Israel Dantas, né? Oliveira Neto, muita gente boa participando do acordeon, Eliésio, né? Muito bacana ter esse pessoal todo. Que bom, que bom, que bom. Vanessa, seja bem-vinda, querida. Que bom que você chegou. Vanessinha é uma musa. Depois ele vai cantar mais, hein? Eu não sei se ele vai cantar a música, uma das músicas que eu gosto muito, me apaixonei, mas depois pode ser que ele cante. É complicado. Eu vou te explicar uma coisa, Elisa. Eu tenho música que eu faço e toco uma vez, mostro, por exemplo, eu mostro para a Bibis e nunca mais. Outro dia a gente estava num bar de um amigo meu
e tocou uma música que eu nem sabia que era minha, se não fosse minha voz, eu não lembrava. Então eu tenho essas dificuldades, porque eu vejo, por exemplo, tem artista não, que ele, a música que é dele, ele sabe. Eu não tenho essa memória, até mesmo para poemas eu não tenho. Eu admiro, por exemplo, eu vou nesses sarau de poesia, tem uns caras, né, que conseguem memorizar o poema. Eu não Eu consigo tenho também, não. eu tenho dificuldade. Ó, eu vou fazer o show dia 30 lá no Miolo. Eu tenho que levar a cola, as letras, porque o Davi, que é o baterista, diz: Pô, tu não decora a tua gente, eu não consigo memorizar, eu tenho essa falha. Então, às Eu- vezes, essa música que você cantou aí, eu nem lembrava mais que ela existia. É linda. E tu fizeste umas músicas, tu musicaste uns poemas da Maria Espíndola também, que são maravilhosas. Essas, Ave Cristo, lindíssimas, né? A Maria é um amor antigo. Lindíssimas músicas dela. Eu E gosto. vamos lá, dar continuidade. Depois ele canta mais, viu, gente? Vi que participa de associações artísticas, né? A Alma e a Pala. Então, para ti, qual a importância desses espaços para o diálogo entre culturas? E tem também um pessoal de Brasília, que é o Cultura Alternativa, do Arnand Raul, que eu esqueci de colocar também, a intercambiar, né? A interação, você vê o que essa turma está produzindo, principalmente, eu tenho um grupo também que tem um pessoal de Rio e São Paulo, o que, que eles estão produzindo, né? Porque, queira ou não queira, a internet diminuiu muito isso, mas os eixos eram praticamente Rio e São Paulo, e você antenar o que, que eles estão produzindo, o que, que eles estão escrevendo, a leitura do mundo moderno que eles estão, tá certo, mostrando para a gente, é interessante também estar antenado. E, então, eu gosto, eu todo dia eu leio, porque os poetas postam, os escritores, né? Eles colocam vídeos e poesias e entrevistas. E eu costumo olhar para eu não me distanciar tanto do que os caras estão pensando, porque às vezes você fica muito isolado, né? Então você fica muito fechado e de repente o que você está escrevendo pode estar ultrapassado, pode ser arcaico, pode ser interessante para você, né? Mas às vezes está fora de moda, pode estar cafona. Então é bom a gente estar antenado com o tempo Isso. presente, isso é importante. Então eu, eu me identifico muito com esse pessoal esse grupo de Brasília e outros que eu participo também. E fora essas duas academias, é justamente porque há um crescimento. Vamos dizer, a poesia, né? Eu costumo dizer que a poesia ela tem essa capacidade de transformar. É como se fosse uma vacina, ela te protege, sabe? Então, você, ao ler, qualquer que seja, eu sou sempre favorável à sua produção. Pode ser boa ou ruim, mas escrever é sempre melhor do que não escrever. Então, eu Exatamente. fico. Tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, que isso é natural, né? Isso aí, ninguém vai escrever, não, eu gosto. Tem gente que gosta de Chico Buarque, tem gente que não gosta de Chico Buarque. Faz parte. Agora, é interessante ler o trabalho do cara. E tem muita coisa que é muito legal. E você também vai aprendendo, né? Você vai aprendendo. Eu, por exemplo, eu estou escrevendo, na verdade, eu estou escrevendo um monte de livro, eu não acabo. Eu só escrevi esse livro mesmo porque aconteceu uma tragédia comigo, que eu perdi meu notebook. Eu tinha um notebook de uma marca que só eu acho que tinha, chamada Elite Group. Esse computador deu um problema e eu perdi dois romances que eu tinha feito, trocentos poemas, e aí eu fui pegar, resgatar esses poemas que tem no Meni, na casa da minha mãe, que ainda eu tinha guardado num quarto assim uma caixa e estava ainda lá, e muitos poemas que estão nesse livro, se você olhar, ele tem uma coisa assim meio antiga, né? Aí eu tentei colocar uns mais novinhos para dar um caráter mais de moderno, mas são poemas antigos, porque foi uma tragédia, parece que eu tinha perdido alguma coisa muito minha. E eu não consegui resgatar. Eu não entendia muito, eu não entendo muito de internet, apesar de ser da área de técnica,
mas eu tenho essas limitações. Eu não sabia que eu podia ter tirado na época o HD e ter salvo, entendeu? Aí eu não sabia, o cara me ganhou meu notebook e ficou por isso mesmo e eu perdi essas coisas, sabe? Pois é. Então Isso pode essa interação para mim é muito enriquecedora. Tudo que você manda ou que eu leio porque fica sempre alguma coisa e às vezes me dá um outro, saca? ser, né? Ah, me dá. Acontece, às vezes eu leio uma coisa, eu acho legal, escrevo em cima de forma diferente, para não ficar, para não dizer, como os meus amigos já me rotularam, de plagiador. Pois, é, além do show, dia 30, né? No Miolo. É, Quais projetos para 2026? Ó, Mota de Alcântara está aí, Pedras Verdes é um bloco da minha cidade, Pedreiras, Maranhão. Sejam todos bem-vindos. Esse é Jorge Passinho, o professor que faz arte, a prazer. nos brindar com a sua história, com a sua música, com a sua poesia. Olha, Elisa, este ano eu estou produzindo esse disco com Aziz, Groli, Sérgio Capirango e Marcos Magá. É minha Uhum, primeira produção, certo? Onde cada um tem 3 músicas, cada um cantou 3 músicas de sua autoria. E a gente já era para ter sido lançado, mas aconteceu um pequeno problema na questão do. E esse problema foi meu, porque eu sempre lancei meus CDs, eu nunca tinha lançado uma coletânea. E como uhum, essa era a minha primeira coletânea, eu lancei na plataforma errada. Eu me perdi, que tinha que ter uma. O André Groli que está ajeitando isso para mim, para a gente poder divulgar. Então tem o Confesso Breguei, que é esses 5 artistas que. 4, né? Na verdade é eu, Aziz, Magá, Groli e Capirango, 5. A gente se reuniu, eu chamei eles porque eu vi, eles são bregas também. Tá certo? Tiveram uma certa resistência, né? Mas são bregas. Se você olhar o jeito que Magá se veste, o jeito que Aziz se veste, são todos bregas, naturalmente bregas. Aí eu convidei eles, né? Eles toparam, todos eles, né? Eu acho que o único que não é brega é Sérgio Capirango, porque ele é mais refinado, é médico e tal, conceituado, ele tem aquela postura mais de médico mesmo, né? Mas é um excelente guitarrista e, e veio somar muito. Ele também tem muita. Ele tem composições bregas lindas, né? Compostura dele é muito legal. Então eu via nesses meninos que são meus amigos essa postura brega deles e o convidei para esse projeto. Eles no início ficaram assim meio, pô, aí quando eu Aziz disse, não é legal, o Magá também disse é legal, aí pronto. Todo mundo entendeu que era legal e o disco está bonito, o disco está legal e que maravilha. já era para ter saído, mas teve esse problema na hora de eu lançar nas plataformas. Eu me equivoquei que eram vários. E se você olhar aí o que aconteceu, todas as músicas saíram com o nome de todos. E Uhum, não era para ser assim, né? Como eu expliquei, cada um fez 3 músicas. Embora tenha uma música, por exemplo, Confesso Preguei, é uma música minha e do Groli. Tá uhum. certo? É Mas importante registrar os terminou que. créditos, né? E aí eu não soube fazer isso e o Groli está tentando ajeitar para a gente lançar. Aí, paralelo a isso, né, tem um livro que eu estou escrevendo, na verdade eu estou escrevendo 3 livros. Tem um livro que eu estou escrevendo de quase ajuda, que é poesias, que é uns poemas tipo haikai, mas não chega a ser um haikai. É aquelas coisas que eu faço bem curtinha. Tá Uhum. certo? Teu colo me cala. Aquelas coisas assim, sabe? Bem curtas. Então, eu botei o nome de Poesia de Quase Ajuda, né? E Uhum. tem o meu terceiro romance, porque os outros 2 eu perdi, eu estou tentando recuperá-los à medida que eu estou reescrevendo. Mas aí eu escrevi o terceiro, que é Coisas da Vida, que é um romance, que eu devo lançar agora no segundo semestre. Que Tem, maravilha. tem um livro técnico que eu estou fazendo, que esse aqui é da área a minha área técnica, que é um livro de Python, que é uma linguagem de programação que eu trabalho muito. E eu dei 2 cursos em 2025 dessa linguagem.
que é o Python, que é uma linguagem de alto nível muito utilizada no mundo todo. E aí eu ofereci 2 cursos pela UEMA e eu tive uma aceitação muito grande. Eu tive o primeiro curso, eu tive 100 e poucos alunos espalhados pelo Brasil, e o segundo curso teve quase 100, não chegou a 100, 90. E desse curso eu achei que precisava de um livro. Eu disse, pô, não tem um livro sobre esse assunto, que é a parte de cálculo com o Python, né? Aí eu também estou escrevendo esse livro. Então, tem um livro técnico, científico, que é o Cálculo com Python. Tem um romance, que é Coisas da Vida, que esse nome ainda está provisório. E tem um livro de poemas, que é Poemas de Paz e Ajuda, Mas para ajuda. segundo semestre. E os shows tem o dia 30, né? Tem o Uhum. dia 30, e tem, eu estou querendo fazer na Casa da Arte. Estou conversando com o poeta e com a Luiz. Cláudia também, para ver se rola lá, porque é uma casa que eu gosto muito. A gente começou a fazer o mistureba lá, você lembra? Lembro, eu Eu quero participei da fazer, convite. eu vou fazer no meu aniversário esse show, né? Meu aniversário é dia 8 de agosto, então estou convidando todos vocês já, Vanessinha, você se estiver aqui, eu vou mandar o convite para você. A gente vai fazer na Cadiazia em junho. Ele cedeu gentilmente o sítio dele para a gente fazer lá. Ai, que maravilha. Então eu vou levar o show para lá. Já conversei com a banda ontem, a gente estava ensaiando, eu convidei eles para a gente fazer lá e a gente vai fazer. A gente fez semana passada o aniversário de um amigo nosso, de Vanessinha, que é o Fernando Glauco, o aniversário dele foi dia 16. Nós fizemos esse show que a gente vai fazer no Miolo, nós fizemos lá no aniversário dele. O pessoal gostou, né? Não sei se o pessoal estava já embriagado, mas o pessoal achou legal. Aí, Mas como diz a Vanessa, nenhum passinho passará. isso aí parece Mário Quintana, né, cara? Parece, viu? Porque parece, não é? Pois é, gente. Olha, foi muito bom conversar contigo, tá? Quer cantar mais alguma coisa? Ai, poderia. Pois Posso fazer, vai. posso fazer mais uma? Pode, pode. Posso fazer? Vou fazer uma dessas coisinhas que eu faço, cheia de besteira. Vai lá. Salve, salve, aleluia. Salve o Criador e suas diabluras. É horrível. Vai lá. Mas eu gosto, eu gosto. Eu gosto de fazer essas coisas. Eu faço essas brincadeiras, mas eu vou fazer um dia só de músicas tipo essa. Eu vi Jesus nascer para ter a paz. Jesus, nosso Cristinho, é o meu caminho. Eu vi Jesus nascer para ter a paz. Jesus, nosso Cristinho, é o meu caminho. Independentemente de religião, é paz e amor no coração. Respeito Deus, que é o teu. Respeito Deus, que é o meu. Buda, Krishna ou no Alcorão, judaico, umbanda ou cristão. Respeito Deus, que é o meu. Respeito Deus, que é o teu. Linda. Eu vi Jesus nascer
Lindo, lindo, lindo. Até a Maravilhoso. Gente, nós estamos chegando ao fim da nossa live poético-musical, já estamos mais de 1 hora papeando, foi uma honra receber Jorge Passinho. Passinho, tuas considerações finais. Cara, eu estou aqui maravilhado pela tua receptividade, pelo convite, pelo pessoal que está aqui observando a gente. Para mim é muito gratificante, marca, né? Fica marcado, e da forma como você me recebeu aí cantando uma canção que, eu acho linda, e você é uma pessoa que eu tenho carinho e admiração também. Rabisco é um livro que eu cheguei a musicar 2 poemas e eu às vezes cometo essas gafes. Eu não gravei. Pois grave. E não, aí o que acontece? Aí as coisas acontecem, você sai, depois quando volta, se eu não gravo, quando eu digo gravar, é gravar aqui no celular. Como a minha memória musical é muito limitada, eu esqueço a melodia. E aconteceu já 2 vezes com o teu poema. Mas oportunidades voltarão e virão. Eu ficarei muito feliz. Gente, eu fiquei muito feliz com o Passinho. Ele não estava utilizando o Instagram, eu cutuquei, né? E ele aceitou o convite. Fico muito feliz por ter aceitado o nosso convite, Passinho. Gosto muito de você sabe disso, o maior carinho também. Eu e Rui temos um carinho especial por você. Sua música é muito boa, sua poesia é maravilhosa. A sua irreverência, isso aí, nos conquista, né? Esse teu jeito de ser, né? E é muito bacana. E, gente, não esqueçam, dia 30, Miolo Bar, não estarei aqui, mas estarei torcendo para que dê tudo certo e vai ser sucesso. E domingo agora, dia 26/7, a gente vai fazer um ensaio aberto no estúdio Taquear, né? Eu sou aluna da Academia da Voz e a gente vai fazer um ensaio aberto, né, da Academia da Voz. Às 16h. Lisa, olha o que eu botei aqui. Que legal! Gentileza gera gentileza. Pois é. É cópia. Maravilha. É porque é uma frase muito do carioca. O carioca gosta de gentileza gera gentileza. Eu botei gentileza gera gentileza. Você percebeu? Tem gente que não percebe. Gera gentileza. Que maravilha. Gente, esse é Jorge Passinho. Eu só tenho a agradecer a tua disponibilidade, agradecer aos nossos espectadores, nossos amigos que estão aí. Com certeza tem muito mais gente do que está marcando aí. Depois eu vou copiar e te mandar, viu? Obrigada a todos que estiveram aqui. Essa foi a nossa 8ª live poético-musical. No dia 28 nós teremos o nosso... Daniel está aí. Daniel está treinando. Nosso baixista. Pois é. Aí nós teremos o nosso Mário Beckman, tá? Muito bom. A nossa próxima live, que é dia 28, que nós tínhamos marcado antes, mas ele adoeceu. Rio de Janeiro, né? Ele está no Rio, né? Não, ele está aqui, ele voltou para o Maranhão. Então, ótimo, vou participar. Dia 28 nós teremos a live com ele, né? Convido a todos para que se façam presente. E é isso. Eu vou encerrar a nossa live, agradecer mais uma vez a todos. Passinho, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por tua disponibilidade. Tchau, tchau e até a próxima. Fiquem com Deus. Beijo grande.